Fala galera, Vinícius aqui, então bora lá. Hoje eu vou fazer uma simulação utilizando o Gemini como assistente para a gente conseguir medir a eficiência dele, ver se ele de fato presta, vamos dizer assim, para ser utilizado como assistente lá dentro do N8N, utilizando ele dentro daqueles nós do AI Agent, tá? Mais especificamente utilizando como tools, tá? Então, esse foi um conteúdinho mais chatinho também de ser produzido, então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Para quem já acompanha aqui o canal, sabe que eu fiz um vídeo relativamente parecido. Vou deixar ele aqui no cardzinho subindo, mas ele é basicamente um vídeo sobre que eu mostrei a diferença entre o Assistant, o Chat Completion e aí algumas funcionalidades do OpenAI, do modo OpenAI aqui desses nós do AI Agent, né? Eu coloquei esse Tools Agent, eu coloquei esse OpenAI Function Agent e o Assistant, né? Que é o fluxo maior que geralmente eu utilizo quando eu preciso de mais precisão. E lá a gente já conseguiu tirar uma boa métrica de que o assistente da OpenAI, ele de fato é extremamente preciso, ele é um canhão de precisão. Mas o Tools Agent vai resolver muitos problemas e ele é muito mais facilitado de se manipular, né? Então a gente conseguiu tirar essa conclusão final desse outro vídeo. Se você não assistiu, assista, que eu acho que é algo muito interessante de se ver. Só que eu pensei em refazer esse vídeo. No lugar de utilizar o 4O Mini, eu passei a utilizar o modelo do Gemini, como é que não tá abrindo? O modelo do Gemini do EXP 1206, que para quem não sabe, nesses últimos tempos, o modelo 1206 estava sendo cotado como um modelo superior ao modelo da OpenAI, né? Tanto o 4O quanto o 4O Mini. Então eu falei, opa, talvez a gente tenha aqui vamos dizer assim, uma possível virada de chave para conseguir utilizar ele como assistente, né? Porque aí vai ser bem interessante, se ele já tem mais eficiência. Porém, mais eficiência não significa necessariamente mais eficiência sendo utilizado como um assistente. Vocês vão ver ao longo do vídeo e realmente, de fato, nesse cenário aqui, ainda a OpenAI se sobressai, tá bom? Então, como que foi feito? Eu tenho aqui este prompt, é o mesmo prompt que eu utilizei naquele comparativo do assistente com o Functions, tá? Então, para quem já assistiu, já vai estar habituado com isso, com esse prompt. Se não, para quem está na comunidade também, por quê? Porque esse prompt é um dos prompts que eu utilizo lá na comunidade, no fluxo do assistente da comunidade. Então lá o fluxo de base, a gente monta um fluxo para uma veterinária, né? E aí aqui você tem esse mega prompt aqui que consegue fazer, vamos dizer assim, que as etapas do atendimento, para quem está na comunidade, já vai estar acostumado até a utilizar esse prompt, né? Mas caso você não esteja na comunidade, no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, vai ter o link para você conseguir entrar na comunidade. Lá eu vou te ensinar do zero a como você montar essas automações com inteligência artificial. E além disso, você também vai ter todo o suporte meu no WhatsApp para conseguir acelerar esse processo. Eu acho que a maior vantagem de estar numa comunidade dessa é você conseguir ter a dúvida e já ter essa dúvida esclarecida o mais rápido possível, sem ter que ficar muito tempo quebrando a cabeça. Claro que quebrar a cabeça faz parte. É bom você quebrar a cabeça para você aprender, né? Por conta. Mas às vezes tem alguma coisa que você fica dias travado e aí isso não é legal. Acaba sendo improdutivo, né? E aí, para isso, é legal estar numa comunidade e ter uma pessoa que consiga te auxiliar com essas dúvidas e essas pequenas barreiras que a gente passa ao longo do aprendizado com automação e automação com inteligência artificial. E fora tudo isso, também temos lives aí praticamente todas as quartas-feiras com temas para você expandir um pouco seus horizontes e não ficar sempre só no chat e coisas do gênero, tá bom? Então, se você tem interesse em entrar na comunidade, primeiro link aqui da descrição ou dos comentários fixados. Mas voltando, aqui a gente tem, dentro desse prompt, ele é basicamente fazendo um atendimento, aqui eu dou um instrucional pra gente, e eu tenho aqui, eu coloco em fases, eu deixo bem descrito em qual fase. Nessa fase a pessoa vai falar, eu quero esse serviço. Então, beleza, chama a função tal. Eu quero fazer tal coisa. Então chama a função tal. Então, o objetivo desse prompt é deixar bem detalhado o fluxo. Eu vou passar bem devagarzinho para caso vocês se queiram ler todo o fluxo, mas eu vou mostrar para vocês basicamente o que ele precisa chamar de função em cada etapa do fluxo. Vamos dizer assim que em súmula, ele tem quatro etapas de fluxo aqui mais básicas, tá? Então, na primeira etapa, ele não tem função, é somente conversação.
ela é basicamente quando a pessoa entra em contato e aí a IA responde falando, olha, bem-vindo, não sei o que, tal, e pergunta já o endereço da pessoa, né, para conseguir já cadastrar o endereço da pessoa ou verificar, né, se a pessoa já é um usuário, sei se o endereço está certo e tal. Na fase 2, ele cadastra o endereço e aí ele já faz a abordagem se perguntando para a pessoa se é só esse serviço qual é o serviço que a pessoa quer, né? Ou, às vezes a pessoa já chega pedindo serviço e aí às vezes na fase 1 ou na fase 2 ela chega pedindo serviço e a gente já coloca aqui, ele perguntar, é só isso, é só esse serviço mesmo que você vai utilizar, né? Ele cadastra o endereço, pergunta, é só esse serviço, por exemplo, se for banho e tosa, né? É só banho e tosa mesmo? Ah, só banho e tosa, beleza, veio para fase 3. Então, na fase 3, ele tem que cadastrar esse serviço. Ele perguntou, garantindo que é só aquele serviço, então ele cadastra o serviço e ele dispara essa função de agendamento, que é uma função que serve para mandar o calendário para a pessoa agendar o horário. Então, vocês podem reparar que na fase 3 é uma fase crítica para agentes em geral. Por quê? Porque é uma fase que a gente tem múltiplas chamadas de função. A gente tem em um mesmo momento, o nosso agente tem que chamar duas funções ao mesmo tempo. Então, essa parte aqui é crítica e é algo que nem todas as LLMs conseguem fazer. Elas se embananam muito e vocês vão ver o resultado do Gemini logo logo. E na fase 4, aí beleza, ele vai mandar o horário de agendamento e depois a pessoa vai responder, quero para tal dia, ele vai vir lá e vai cadastrar o horário da pessoa. Show? Então, essa é vamos dizer que o nosso fluxozinho. Eu montei uma automação, né? Então eu tenho toda uma automação aqui e eu criei, vamos dizer assim, que 100 possibilidades de perguntas, não de perguntas diferentes, distintas, né? Mas variações desse cenário, para não ser exatamente a mesma coisa, mas estimular e ver se o agente responde de forma linear. Se ele não fica variando muito, se ele erra, quanto ele erra, quanto ele acerta. Porque se eu mando, sei lá, 10 vezes a mesma coisa em cada fase, ele deveria me dar as 10 vezes a mesma resposta, ou muito próximo. E aí é o que a gente vai ver aqui, que, por exemplo, utilizando o Gemini, não está tão bom assim. Tá? Então vamos aos dados. Utilizando o Gemini Assistente, para quem já viu o outro vídeo, né, que eu faço a comparação do Chat Complete ou com Assistant, etc., eu faço com 4 desses temas aqui. A única coisa que eu adicionei aqui é a assertividade da resposta da IA. Porque nesse caso do Gemini, às vezes ele dava umas alucinadas violentas, tá? Violentas na resposta, e aí ele começava a colocar, ia chamar função, ele botava uns códigos de chamada de função na resposta para a pessoa, e aí eu decidi colocar essa métrica a mais aqui pra gente avaliar. Deixa eu aumentar um pouco os números e deixar negrito. Aqui, né? Pronto. Então vamos lá. Na fase inicial, é uma fase puramente de conversação. Então, na fase 1, na questão de chamada de função, ele teve uma vez só, ele não é para chamar função nenhuma. Lembrando aqui, voltando aqui para o esquemático, aqui sem funções. Porém, teve uma vez que ele chamou uma função, ele já chegou cadastrando endereço, que tipo, não faz sentido nenhum ele fazer isso. Tá? Mas assim, isso seria tranquilo. Se fosse só isso, seria tranquilo. A assertividade da resposta da IA, ele respondeu 100% das vezes. Não brisou, não teve problema, seguiu o script, seguiu o que a gente pediu para ele. Então, na execução de fluxo correto, relembrando, a execução de fluxo correto é quando às vezes a IA brisa e chama uma função a mais, por exemplo, do que é o requerido dela naquela fase. Porém, essa função a mais que ela chamou não influencia. Ela, só vai recadastrar uma informação, só vai acabar tendo, vamos dizer assim, que um trabalho a mais. Mas isso não impacta no nosso fluxo original. Então, eu coloco a execução de fluxo correto dessa forma. É quando ele não faz o fluxo da forma com que deve ser, mas que não impacta no nosso resultado final. E aqui, a assertividade de exemplo, eu coloco quando o nosso exemplo, eu criei um exemplo base, e aí eu comparo esse exemplo base com um exemplo de que ele traz. E ele não tá tão fidedigno. Muitas vezes às vezes ele manda uma mensagenzinha, eu criei, por exemplo, sei lá, de 2 linhas de apresentação. Às vezes ele pega e dá louca e faz 7, 10 linhas de apresentação. Às vezes ele faz uma linha.
Então, assim, tá muito inconstante, às vezes fica muito inconstante, não é 100% do tempo, mas ele dá umas brisadas. Então, por isso que eu dei mais ou menos 75% de assertividade de exemplo, porque muitas vezes ele dá umas escorregadas. E agora, a assertividade do prompt, essa é sempre uma nota pessoal, né? É algo que eu, assim, eu olho pro prompt e olho pra resposta, e eu vejo se a resposta daquela fase corresponde com o que eu descrevi para ele fazer no prompt. Então, da mesma forma, é muito próximo da assertividade de exemplo, nesse caso aqui, e aí ele fica em torno desses 80%. Então, já dá para ver que ele não é algo tão preciso assim, tá? Pelo menos só nessa fase 1. Mas vamos seguir, vocês vão entender. Agora, a parte mais preocupante ainda é de estar utilizando o Gemini como assistente nesse presente momento. Na fase 2, é a fase onde a gente precisaria ter aqui só a chamada do cadastra endereço. E ele teve uma assertividade de 63%. Então, ele chamou essa função 63% das vezes apenas. Então, dentro desse teste de estresse, eu fiz 100 requisições, como se fosse 100 clientes entrando em contato. E de 100 clientes, ele só chamou a função corretamente em 63 desses clientes. E o que é mais preocupante, dentro desses 37, ele falou que chamou a função, mas não chamou. Então isso é extremamente preocupante para você deixar na mão de uma IA que falou que fez uma coisa e não fez, e não executou essa função. Então isso é muito perigoso. Por isso que eu agora tenho muito, depois de ter feito esse teste, ainda tenho muito pé atrás com o Gemini para ser usado como assistente, mas vocês vão entender que ele ainda tem sua funcionalidade. Agora, a assertividade da resposta é aquela mesma história que eu falei. Quantas vezes ele brisa? Ele brisou em 11 vezes de 100. Então, 89% de assertividade, e nessas 11 vezes, às vezes ele manda tipo o código da chamada de função, às vezes ele manda um print, que é um comando de programação para aparecer coisa na tela. Então, assim, ele deu umas brisadinhas. Execução de fluxo correto não mudou nada. Mesmo nível de chamada de função, o mesmo nível de execução de fluxo correto. Assertividade também 75%. Vocês vão ver que em todas as fases a assertividade foi 75%, porque teve essa variabilidade. Em todas as fases a assertividade de prompt, a análise pessoal, foi 80%. Então, essa parte aqui nas próximas eu vou pular. Eu já dei a explicação do porquê que chegou nisso aqui, que é essa questão de, às vezes ele dá uma resposta extremamente gigante, às vezes é uma resposta pequitica, em comparação com a resposta de base, que é uma resposta, vamos dizer assim, de volume de texto mediano, 2, 3 linhas, né? Na maioria das vezes. Então, eu vou seguir aqui analisando. Aqui é onde mais me preocupa. Na fase 3, a gente tem múltiplas chamadas de função. Temos, na fase 3, em teoria, ele deveria chamar só o cadastro serviço, o cadastro agendamento. Porém, para quem viu o outro vídeo, viu que muitas vezes ele chamava também esse cadastro endereço aqui no começo. Assim, vírgula aqui. Ele chamava dessa forma aqui. Só que, qual que é o problema? Nesse caso aqui, ele não estava chamando assim, né? Não era esse o problema. Às vezes ele chamava isso aqui, às vezes ele chamava assim, às vezes ele chamava assim. O problema é que ele tava maluco. E às vezes, a maioria das vezes ele não tá chamando agendamento, às vezes ele só chamava cadastro endereço e agendamento, às vezes ele só chamava cadastro endereço e cadastro serviço, às vezes ele chamava um monte de cadastro serviço e sequência. Então assim, ele perdeu a mão. Às vezes chamava a função que era para vir na fase 4 de cadastro horário. É assim, ele ficou perdido. Ele realmente deu uma doida na parada. E ele teve uma efetividade de 16%. Então, se eu contabilizar as vezes que ele chamou de fato somente essas duas, cadastro serviço e agendamento, ele chamou 16 de 100. Então ele teve 16% só de aproveitamento de chamada de função. Isso é muito preocupante. É muito preocupante mesmo nessa situação. A assertividade da resposta. A assertividade da resposta, em 32 respostas, ele fez essas doideiras de às vezes mandar código, mandar uns negócios estranhos, uns negócios esquisitos. E execução de fluxo correto, ao invés de 16, foi 18%. Teve algumas outras vezes que ele chamou, igual eu falei, com cadastro endereço no começo, ou às vezes chamava o cadastro serviço 2 vezes, ou às vezes chamava, sei lá, o cadastro endereço 2 vezes, depois o cadastro serviço. Então teve algumas variaçõezinhas assim, mas ele, no geral, conseguiu 18%. O que ainda é muito preocupante. Se fosse 16 e aqui voltasse para 90%, beleza. Assim, era aceitável. Mas 16 e 18% é muito baixo, gente. Significa que 82% das vezes dá problema. Isso aqui, óbvio que
tem alguma chance de conseguir resolver essa temática, vamos dizer assim, com uma melhoria de prompt, tá? Vamos dizer assim, que tentar ao máximo trabalhar o prompt de uma outra forma, de uma forma mais clara ou mais detalhada, com mais exemplos, talvez resolvesse o ponto. Eu só quis trazer dessa forma porque foi exatamente o mesmo prompt que eu usei para o OpenAI. E o OpenAI deu resultado extremamente satisfatório, que para quem quiser ver, vai estar no outro vídeo, né, que eu já deixei aqui. Vai estar o vídeo na descrição aqui também. Eu utilizei exatamente o mesmo critério. Então eu falei, eu quero usar o mesmo critério que eu usei para o OpenAI, eu quero usar para o Gemini, para ver se ele consegue seguir utilizando. Então, utilizando o Chat Completion do Gemini, utilizando o AI Agent, essa é a eficiência em múltiplas chamadas. No máximo 18%. Isso é muito preocupante. E o que é mais preocupante ainda, quando a gente vem para a fase 4, que é apenas uma chamada de novo, a expectativa é que ele voltasse para esses 63%. Mas não, por quê? Porque como aqui na fase 3 ele se embaralhou e começou a chamar a função à torta e direito, nas próximas fases ele se perde mais ainda. E aí quando ele se perde mais ainda, a gente tem uma efetividade de 10%. Então dos 16 que ele acertou aqui ele volta a acertar só 10% na fase 4. Então, é extremamente preocupante utilizar ainda o Gemini. Acho que nesse modelo que está sendo utilizado, com aquele formato de prompt, ainda é extremamente preocupante. A gente tem também uma assertividade da resposta de 56%, significa que 44% das respostas ele mandou com alguma poluição, algum código, alguma coisa assim aleatória. Então é muito preocupante, gente, muito preocupante de utilizar o Gemini como um assistente ainda. Mas vou colocar então considerações. Se você for utilizar o Gemini como você utiliza para criar um prompt mega estruturado, com várias fases e esse tipo de coisa, o Gemini vai engasgar muito. Não recomendo de forma alguma você sequer pensar em utilizar o Gemini para esse tipo de propósito. Não utilize ele como um assistente nesse formato onde ele vai ter um fluxo de atendimento padrão. Agora, se você está pensando em utilizar o Gemini, às vezes como uma ferramenta, como um agente de ferramenta, né? Que você está rodando um fluxo multi-agentes, né? E você vai ter um agente de ferramental que vai ser o Gemini, ou você está utilizando o Gemini como dentro de um cenário que é um fluxo não padrão. O que é um fluxo não padrão? Ele tem a gente vai ter várias ferramentas e o cliente pode pedir, por exemplo, ele tem a ferramenta enviar e-mail. Envie e-mail para essa pessoa aqui, tal, com esse corpo de e-mail aqui e esse título do e-mail. É provável que nesse cenário ele vai funcionar bem. Porque ele não tem que seguir uma cadeia de processos sempre à risca. Ele só tem que chamar a função específica que você está pedindo e passar as informações que você está passando naquela conversa. Nesse cenário, onde você tem algo que não tem um fluxo padrão e sim funções que executam, vamos dizer assim, que esse fluxo, né, como se fosse um assistente mesmo dentro daquele cenário, aí sim eu acredito que o Gemini possa ter uma assertividade legal, e principalmente se você for trabalhar com janelas de contextos muito grandes, porque o Gemini, ele tem essa característica, que acho que são 2 milhões de janelas de contexto de entrada. Então isso é muito interessante para você trabalhar quando você precisa de textos muito grandes e executar uma função com texto muito grande. Então, para esses cenários, eu ainda ficaria um pouco de olho, porque esses resultados são meio alarmantes, mas eu acredito que ele deva funcionar razoavelmente bem, sim. Mas para um cenário onde você tem um agente principal que tem que seguir um fluxo que não varia, um fluxo que tem um começo, meio e fim para diversos serviços e diversas fases de serviços de um negócio, na minha visão, o Gemini está extremamente falho e ainda tem muito caminho para percorrer, tem muito feijão com arroz ainda para percorrer. Eu vejo que eles estão querendo melhorar, vejo que eles estão botando empenho, tem algumas coisas já na interface do playground do Gemini que dá a entender que eles estão olhando para esse lado de agentes, né? Mas, assim, eles são um neném recém-nascido ainda perto da OpenAI, na minha visão. E acho que é isso, pessoal. Hoje era só realmente para mostrar a minha visão sobre o Gemini, como ele tá performando hoje, como que tá assim essa questão de utilizo o Gemini ou não como um assistente. Então essa é a minha visão que eu tenho para passar para vocês, tá? Esses são os dados que eu consegui aí com a minha simulação. Então, se isso foi útil para você, já deixa o like, se inscreve no canal aqui
Caso você tenha interesse em aprender sobre esse mundo de automação com inteligência artificial, quiser acelerar todo o seu processo dentro desse universo, o primeiro link aqui na descrição ou nos comentários fixados tem o link para você entrar lá na minha comunidade para conseguir adentrar nesse universo, acelerar o seu aprendizado e conseguir entrar logo nesse mercado que só tende a crescer em 2025. Então, acho que é isso no geral. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se ficou faltando alguma coisa, se vocês têm vontade de algum conteúdo específico, tá? Eu tô sempre olhando, tô sempre respondendo todo mundo lá nos comentários. Então, para mim é muito importante que vocês deixem dicas, requisições de conteúdo, essas coisas. E até o próximo vídeo.